Olá, eu sou Juliana Santioli, gerente de marketing do Grupo Wixler, e hoje a nossa aula vai ser sobre boas práticas de comunicação no ambiente online, especificamente o LinkedIn. Boa aula! Galera, bom dia a todo mundo. Obrigada pela oportunidade de fazer parte de maneira ativa nesse projeto que é extremamente importante. Bem-vindos a todos que estão chegando. Realmente o Caio, falou sobre propósito do Lucas, e acho que uma das coisas mais importantes dessa companhia é o quanto a gente compartilha desse propósito com entusiasmo e alegria, e faz todo mundo estar aqui 8h16 da manhã dispostos a ouvir e aprender um pouquinho, contribuir também, tá? Para quem não me conhece, eu sou Juliana, aqui eu atuo como gerente de marketing do grupo, e a gente vai falar um pouquinho sobre LinkedIn, mas apesar, assim, eu até extrapolei um pouco, viu, Caio? Vamos falar sobre boas práticas de LinkedIn. Aí eu, como pouco ortodoxa que sou, coloquei mais sobre boas práticas de comunicação no ambiente online. E aí o primeiro capítulo dessa conversa, que eu já estou aqui me dispondo e pedindo ao mesmo tempo de público que tenha uma continuidade, tamanha a relevância dela, e a gente começa pelo LinkedIn, tá? Mas antes da gente efetivamente entrar na plataforma, no que ela faz, no que para que ela serve, vamos pensar um pouquinho sobre o que a internet gerou na nossa vida, né? No que ela gerou na nossa vida, na sociedade, no contexto global. Ela democratizou a comunicação, permitiu que as pessoas tivessem voz, gravem bem isso que eu estou dizendo. Todas as pessoas tivessem voz e fossem protagonistas das suas próprias histórias, contadas em fotos, vídeos, textos, áudios, memes, músicas, entrevistas, artigos, canais, compartilhamentos, comentários, curtidas, rede de amigos, lista de interesses, conexões, seguidores. Nós nos comunicamos e deixamos rastro quando a gente faz toda e qualquer coisa na rede, né? E aí a gente está de olho em tudo e a gente quer opinar em tudo, só que esse tudo também nos observa atenta e minuciosamente, tá? Ele sabe muito mais da gente do que a gente mesmo. Não tem como a gente se esconder nesse ambiente. Tudo está à mostra e sob julgamento público. Bom, se a gente está sob julgamento público e a gente precisa manejar bem essas peças, né, as peças certas da forma certa, a gente precisa ter em mente de forma muito, muito, muito clara que a internet não é a nossa vida, que as redes sociais não são a nossa casa e que, via de regra, naquele ambiente ou nesse ambiente que é onde a gente está, a gente não está entre amigos, ou não apenas entre amigos, tá? Guardem isso bem. Bom, a gente tinha falado sobre dar voz, né? Dar voz a nós, dar voz a todo mundo nesse grande processo de democratização e de protagonismo. Mas quando a gente tem voz, a gente precisa usar bem essa voz, com responsabilidade. E aí eu vou me referenciar aqui às 3 peneiras de Sócrates. Aquilo que a gente vai falar, antes da gente falar, precisa ter uma luzinha amarela que desperta na nossa cabeça e que faz a gente repensar. E quando eu falo falar aqui, eu estou falando falar, digitar, compartilhar, curtir, amar, criticar, né? Eu estou falando desse grande falar, dessa grande voz, nesse protagonismo que eu chamei a atenção de vocês há um tempinho atrás. Então, aquilo que a gente vai falar, ou aquilo que a gente vai compartilhar, aquilo que a gente vai curtir é verdade? Ou seja, você tem certeza que o que você vai dizer é verdadeiro? Você participou daquilo? Você tem como comprovar aquela questão? Essa é a primeira peneira que a gente propõe aqui. A outra peneira é da bondade. O que você vai dizer seria positivo se fosse dito de
ou para você ou alguém que lhe é caro? Primeira peneira, verdade. Segunda peneira, bondade. Terceira peneira, necessidade. É realmente importante ou até fundamental que você diga o que você pretende dizer? E vamos combinar aqui, a gente só vai falar na internet, e eu vou retomar o conceito de falar nesse contexto. Falar, compartilhar, curtir, amar, criticar, comentar, postar, repostar, aquilo que passar por essas 3 peneiras, tá? Não esqueçam disso. É verdade? É pro bem? Você precisa fazer aquilo? É fundamental? Tá? E elas são excludentes, tá? Não passou por uma, não passa pela outra e vice-versa. Como peneiração mesmo, tá? E aí eu referenciando efetivamente Sócrates aqui, emprestando um pouquinho dele para começar, na verdade, para encerrar esse prólogo que traz a gente essa reflexão sobre a responsabilidade de ter voz. Bom, gente, agora falando especificamente do que a gente veio conversar nessa manhã, como que a gente consegue trabalhar o LinkedIn de uma forma mais assertiva e acertada, né? Para começo de conversa, o que é o LinkedIn? Né? O que ele é? Ele é a maior rede social para profissionais e negócios do mundo. O LinkedIn foi criado em 2002 e ele possui 750 milhões de usuários ao longo do planeta. Isso atualmente, tá? Um pouco mais, um pouco menos, mas é muita gente. E aí é importante desmistificar também o que LinkedIn não é. Não é uma plataforma de empregos. Infelizmente, existe uma confusão muito grande sobre o uso da ferramenta. O LinkedIn é uma rede social, é uma rede profissional de contatos e negócios, é uma rede fincada no network. Não é uma rede na qual você busca emprego apenas, troca currículo, se candidata a vaga, usa o seu currículo muitas vezes como panfleto, né? Tomem muito cuidado com isso. É uma rede que precisa ser cuidada com carinho, tá bom? Como todas, mas essa aqui que é o nosso tópico essencial, a gente vai propor esse cuidado a mais. Ok, então como é que eu posso usar bem o LinkedIn? Essa é a proposição. Estabelecendo presença relevante. Eu conversava com o Caio antes da gente começar a aula, efetivamente, e assim, boa parte das pessoas, 85% das pessoas, não chegam a cumprir essa primeira etapa de maneira íntegra, tá? Não cumprem. Por quê? Porque não fazem o básico. O básico da rede, ele é até relativamente simples, porque a rede conversa com você. Então, você vai, ao longo da navegação, vai fazendo o que ela te pede. Ela te pede para colocar determinada informação, coloca. Ela te pede para colocar uma hashtag, coloca. Ela fala, olha, faz um tempinho que você não posta nada, poste, tá? Parametrizar a inteligência que está ali é a coisa mais inteligente que você tem a fazer naquele ambiente. Coloque uma boa foto profissional que transmita o que você pretende, esteja em acordo com a posição que ocupa, o setor que está e os objetivos que tem. Não é porque você tirou uma foto muito bonita numa festa quando você tinha 17 anos que ela precisa te acompanhar em todos os lugares. Muito pelo contrário. As fotos, especialmente de LinkedIn, elas precisam refletir quem você é hoje, tá? Como você está hoje, os desejos que você tem hoje, os anseios profissionais que você tem hoje, tá? E a corporação na qual você está inserido também, tá bom? Monte um bom resumo das suas qualificações profissionais e comportamentais, incluindo palavras-chave coerentes com o seu setor e sobre a sua atuação nele. Hoje está difícil.
Gente, quando a gente fala de palavra-chave, o universo da internet funciona sobre palavras-chave. Então, para você ser encontrado, para você ser relevante, você precisa construir de maneira inteligente, de maneira esperta, cada trecho do seu perfil. Notem que eu não vou falar currículo no LinkedIn, do seu perfil no LinkedIn. Recomende competências dos seus contatos e peça que eles o façam também. Aqui é bem importante que precisa ter proximidade com essas pessoas, tá? Então, assim, quando você inclui alguém de segunda camada, você não vai pedir para ela te qualificar como conhecedor de Excel, porque ela nem sabe direito quem é você, ela conhece você só por ali, tá? Então, você vai pedir isso para pessoas que trabalharam com você, pessoas que estudaram com você, pessoas que conhecem você, conhecem a sua forma de trabalhar e aquilo que você faz bem, para que elas possam referendar isso de uma forma criteriosa e objetiva e verossímil. Conecte-se com pessoas que conheceu em eventos, reuniões, aproveite na abordagem para lembrá-los daquele momento. Ah, conheci, fiz uma reunião, passei por 10 pessoas. Conecte as 10, tá tudo certo. Você só precisa lembrar disso, tá? Você precisa lembrá-los de onde eles te conhecem. Eles precisam lembrar de onde eles fizeram contato com você, tá bom? Gente, além disso, só para a gente seguir, educação não é enrolação, tá? Dá para ser educado, gentil, direto ao mesmo tempo. Tem um sanduichinho, eu chamo de X-Tudo, bacana, que eu uso e recomendo que vocês usem também, que vai fazer contato com alguém pelo LinkedIn, sempre pelo privado, saudação, agradece pela conexão, ou pelo encontro, ou pela reunião, ou pelo cafezinho, dá o contexto em que isso aconteceu, já fala o que você precisa, se você quer avançar para um telefonema, para uma reunião, ou se o objetivo é só estabelecer aquela conexão mesmo, saudação de despedida, e é isso, tá? Precisa ser objetivo, ninguém tem tempo a perder, tentando adivinhar de onde veio você, tá? Ajuda as pessoas e elas serão gratas por isso. Cria um perfil bacana, criando um perfil bacana, você receberá visitas e é aí que os contatos de segunda camada, que são os contatos dos seus contatos, ficam melhor aderentes, eles se justificam e quando as solicitações vão acompanhadas de uma notinha, sabe? Quer enviar uma notinha? Envia. Às vezes você fala, não quero. Não, envia sim. Lembra ele, conta que você é amigo de fulano, que você trabalhou com ciclano, dá o contexto, tá? A gente não quer uma rede poluída e a gente também não quer, e a gente entende que as pessoas façam filtros para as conexões deles. Use as ferramentas de pesquisa para encontrar empresas e pessoas e busque se conectar com elas. Poxa, se você eu mesma, né, tô há alguns meses no setor de energia. Alguns de vocês estão chegando agora no setor, outros vieram do setor. Busca quem são essas pessoas, quem são essas entidades, onde elas estão, o que elas fazem, né? Busquem por elas, se conecte com elas, vai seguindo os perfis delas, vai entendendo o ambiente, né? Até que você se sinta confortável para ser ativo efetivamente nele, tá bom? Bom, poste a partir de conteúdos de peso da sua empresa, das associações das quais ela participa, da imprensa, de personalidades setoriais e outras fontes. Fale do seu jeito, mas se reporte a uma base firme que inclusive demonstra que você está atualizado. Gente, quando a gente está falando dessa etapa 1 do perfil do LinkedIn, a gente está falando de parametrizar o teu perfil para que ele tenha o uso ótimo da plataforma, para que as pessoas que são interessantes para você te encontrem, para que você consiga encontrar as pessoas, para que você consiga manejar as oportunidades em seu favor. Agora, para que você poste alguma coisa efetivamente autoral, para que você fale, use a voz que você tem de uma maneira
autoral, de fato, você precisa ter autoridade, tá bom? Então, nessa etapa 1, que eu comentei com vocês que 85% das pessoas não chegam nela, se reporte a fontes confiáveis, a fonte da tua empresa, das associações, personalidades, pessoas reconhecidas naquele setor ou naquela frente de trabalho ou de pensamento, tá? Agora, você construiu tudo isso? Você acha que agora você pode partir para a segunda etapa da autoridade? Ok, tem jeito certo de fazer isso também. Cumpriu toda a primeira etapa com êxito, tá lá rodando, tá super seguro, tá? Aí você pode e deve começar a gerar conteúdos autorais, artigos de LinkedIn que mostrem o seu conhecimento, o seu domínio das diferentes frentes de atuação profissional do seu mercado. Erros de gramática, pontuação, digitação não passarão, tá? Então eu sugiro que vocês não façam duplo cheque, que vocês façam triplo cheque antes de postar qualquer coisa. E garantam, por favor, que o que vocês vão escrever tenha relevância e que seja interessante. Não é porque você desconhece a roda que ela não foi inventada e você a inventou, tá? A gente tem muitos autores de redes sociais que, por ignorar, se sentem muito mais inteligentes do que são de fato, tá? Curta, comente postagens e artigos da sua rede. Poxa, tô aqui na etapa 1, tá? Meu perfil tá chuchuzinho, bonitinho, cumpri tudo, ele tá com peso, consegui me conectar com uma pessoa super importante do meu setor. Justamente porque ela viu o peso do meu perfil e ela falou, nossa, essa pessoa é bacana, é boa para eu ter na minha conexão. Vamos lá. Aí eu vou comentar um post dessa pessoa, imagina. Olha a responsabilidade, né? Você está comentando o post de um presidente de uma associação, de um diretor de uma empresa, de um CFO, de um CEO. Olha a responsabilidade disso. Vamos lembrar das 3 peneiras lá que a gente não erra, tá bom? Bom, quando a gente vai fazer isso, a gente não repete o que a pessoa falou com outras palavras. Isso é extremamente chato, tá? Não tem o que dizer, não diga, curte e tá tudo bem, tá? Não precisa opinar sobre tudo o tempo todo. Colocando sua opinião quando for convidado a fazê-lo. Se o final do post fala, olha, deixe sua opinião aqui, deixa. Se o post não pede para deixar sua opinião, cara, vai ter que ser muito boa, ela vai ter que ser muito matadora, ela vai ter que ser muito disruptiva e oportuna para ela valer a pena estar ali. Tá? Ou muitas vezes quer levar essa conversa adiante, tem proximidade para isso, manda no privado, tá bom? Complementando a ideia quando tiver convicção real e proximidade para isso, tá? E vou sempre lembrar dessas 3 peneiras porque é regra de vida, tá bom? Se estiver muito, mas muito seguro, nossa, tô dominando, tô com meu perfil lindão, já passei ele no index que eu vou mostrar para vocês já. Sei fazer, sou autoridade, sei do que eu tô falando, faço vídeos e posto. Eu acho assim, ó, quem se comunica por vídeos no LinkedIn é porque, nossa, tá corajoso, tá dominando, tá sensacional. E se não tiver, fica forçado, a gente sabe disso. Bom, prospecção aí para os comerciais, né? A gente não prospecta, não é só o departamento comercial que prospecta, né? Isso é uma questão que a gente precisa desmistificar. Todos nós prospectamos um evento, um contato, uma oportunidade, sempre no privado, sempre. É triste, e eu vou usar essa palavra na ausência de uma melhor nesse momento, quando a gente vê pessoas implorando por atenção no público, né? Usa o post de alguém e fala, olha, eu queria tanto falar com você, por favor me liga. Não se faz isso, tá? Você se coloca numa posição ruim, você coloca a outra pessoa numa posição ruim. Se você é comercial, você ainda entrega o ouro para o teu concorrente, que vai ver que você está prospectando aquela empresa, aquela pessoa por alguma razão. Não façam isso, tá? Não é educado e não é inteligente. Bom, como tudo no ambiente digital, a gente tem KPIs, né? Sobre a nossa página. O site da empresa tem o SEO e a gente tem também
o nosso SEO, que aqui se chama Social Selling Index, que avalia a saúde do teu perfil, é o teu capital social, tá? E eu vou sempre tomar cuidado para usar esse termo, mas aqui ele cabe perfeitamente, tá? É quanto as pessoas vislumbram de valor em ter contato com você, tá? Você pode se achar extremamente importante, mas se elas não acharem, você não tem capital social. E na internet, no LinkedIn, tem formas de você gerar esse capital social ou torná-lo tangível. Às vezes um capital social na vida real não é percebido no ambiente digital. Às vezes uma pessoa no ambiente real não é tão relevante, mas no ambiente digital ela é extremamente relevante. Por quê? Porque ela parametrizou direitinho. Ela colocou as inteligências para trabalhar de maneira inteligente para ela. Bom, esse índice, ele mostra como você pode melhorar o teu perfil para subir num ranking que vai até 100. Quanto melhor no ranking, maior peso o teu perfil tem, maior autoridade, maior influência, maior fluência entre contatos. Tem um período do teu LinkedIn que você pede contato, a pessoa te ignora. E outra pessoa te ignora, e outra pessoa te ignora. Saiba que se isso está acontecendo, você está no começo da etapa 1. Quando você termina a etapa 1, algumas pessoas vão começar a contactar você, vão começar a te autorizar. Quando você tem um perfil muito bom, elas vão buscar conexão com você. Isso é extremamente importante. Os perfis que excedem os índices médios em seus setores têm 35% mais visibilidade e recebem 45% mais contatos de prospects. Lembrando que a gente não está falando de comercial só, a gente está falando de pessoas que nos interessam, que são interessantes para a gente, para a nossa carreira, para a nossa rede, para aquilo que a gente faz, onde a gente faz, da forma que a gente faz, tá bom? Ou seja, se eu tenho um perfil bacana, se eu tenho um perfil bem construído, ele vai ser entregue para muito mais gente, né? E aí é comum falar, nossa, você postou alguma coisa, teve 2 curtidas. Não significa que as pessoas não gostaram, pode significar muitas vezes que elas não viram, porque a plataforma não entregou. O que também te dá um cheiro de que você precisa retrabalhar a tua rede e usá-la em favor. 92% dos interessados em fazer negócios B2B preferem interagir com quem é considerado líder de opinião por ter uma presença forte na rede. Bingo! Se não é onde a gente está, eu não sei onde nós estamos, né? Eu preciso ter força para conseguir uma conexão e conseguir fluir junto a essa conexão, tá? Aí, eu queria mandar para vocês esse link, mas eu devia ter colocado no chat antes. Esse é o index, tá? Não sei se o Caio consegue, porque eu também não fiz a minha lição de casa direito. Mas vamos em frente. Eu quero. Aí vocês já façam o de vocês, tá? Loguem aí coloquem esse link no navegador de vocês. E loguem o LinkedIn de vocês. Queria propor isso, tá? E aí eu deixei plugado o meu LinkedIn aqui e eu vou começar pelo index. E aí a gente vai lá no LinkedIn, tá? Bom, quando eu abro, ele me conta que eu tenho 54 de 100. Não estou muito boa, eu já cheguei a ter 76 aqui e eu sei dizer para vocês boa parte do que reduziu minha pontuação nos últimos meses. Eu não tenho postado com regularidade, eu parei de fazer artigos, eu tenho me conectado até que de maneira intensiva, né, especialmente por ser nova no setor. Mas eu preciso claramente publicar mais e ser mais assídua para que as pessoas saibam de mim e eu tenha engajamento, tá? Bom, a média do meu setor é 29, então se a gente for considerar as estatísticas que a gente conversou anteriormente, eu estou bem maior do que a média, né? Eu estou entre os 5% melhores ali do meu setor, o que me garante uma certa entrega, né? Não à toa, vou publicar alguma coisa, tem 40 curtidas, 50 curtidas, porque a plataforma entrega para bastante gente, não necessariamente porque elas sejam super legais, tá bom? E aí, as pessoas em média na minha rede têm 35,
tá? E eu estou entre os 16 primeiros. Essa informação das pessoas na minha rede também é extremamente importante. O index, ele funciona num equilíbrio dinâmico. Eu mexo uma coisa, outra modifica, eu mexo outra, outra modifica, eu mexo outra, outra modifica. Então é o seguinte, se eu estou conectando pessoas que tenham um index menor do que o meu, significa que eu sou muito mais interessante para elas do que elas para mim, tá? O que, por sua vez, reduz o meu index, né? É aquela velha história, me dá a média das 5 pessoas com quem você mais conversa que eu te falo quem é você. É isso, tá bom? Se eu tô me conectando com pessoas que tenham um capital social na rede inferior ao meu, significa que eu não estou exatamente como eu deveria estar. Essa é a leitura do algoritmo, tá? Bom, feito isso, esse é o meu index, gente. Olha, um monte de coisa para resolver, foto para mudar, tá bom? Se você paga os planos premium, você recebe mais informações, tá? Aqui eu tô no básico que todo mundo tem. Aí, minha rede especificamente, tá? Gente, não sou exemplo de nada, mas me dediquei um tanto aqui há algum tempo para deixar isso aqui o melhor parametrizado possível. E como vocês podem ver, já não tá tão bom como esteve um dia. A minha foto é a foto corporativa, é a foto aqui da Vitzler. Fotos com mais cor tendem a ser melhor pontuadas, tá? Então é algo que a gente merece ser retrabalhado, inclusive pelo departamento de marketing para todos vocês. A minha capa é uma capa genérica, não é uma capa corporativa, é uma capa que está aqui há alguns anos, mas tem tudo a ver com o nosso setor, então eu deixei ela aqui, tá bom? Eu conto o que eu faço, né? Não necessariamente onde eu faço na minha descrição, conto onde eu estou, não de onde eu sou, isso é extremamente importante. E lembra que eu falei para vocês que a plataforma ela vai conversando com você. Essas análises e recursos, esses 2 tópicos, eles aparecem só para você. E ele vai te dando dicas daquilo que você precisa melhorar. Vou citar um exemplo, tá? Entrei aqui nas 37 ocorrências em resultado de pesquisa. Opa, o que as pessoas pesquisaram? E através da palavra-chave que elas pesquisaram, elas me encontraram. Gerente, ok, sou gerente, já tenho um tempo. Gerente de mercado, se for gerente de marketing, gerente de mercado, pode ter uma proximidade. Mas gerente de CRM eu nunca fui na minha vida. Ou seja, existe alguma coisa no meu resumo, na minha descrição, na minha página, que está levando as pessoas está levando a plataforma a entregar o meu perfil para pessoas que estejam buscando gerentes de CRM. Mas eu sou desqualificada para a posição. Eu não tenho essa expertise. Ou seja, quem está errado? Eu. Em algum momento eu coloquei alguma coisa que deu a entender alguma coisa errada. Tá bom? Então a gente vai olhando, ó, quem que está procurando? Advogado, especialista, eita, estão me querendo. Especialista em marketing, consultor. Olhem tudo isso, observem todas essas coisas, tá? Tudo te dá indício daquilo que você pode melhorar no seu index. Eu não estou com o modo de criação ativado e ele fala, olha, se você ativar e for seguindo passo a passo, isso melhora. Gerencia suas conexões, faça isso regularmente, vá fazendo limpas, não tem problema nenhum, é esperado, tá? Às vezes alguém fazia muito sentido naquele momento, não faz mais, e outras pessoas passam a fazer sentido. O que vale é a qualificação, né? Não precisa cair em KPIs de vaidade, quantos seguidores eu tenho, quantas conexões eu tenho, isso é bobagem, tá bom? Qualifique o que você tem, ao invés de quantificar. E aí, é basicamente isso. Recursos e análises. Passem por isso. Não vou falar todo dia, mas toda semana é meio obrigatório. Resumo. Consolida bem aquilo que você fez, aquilo que você faz bem, prêmios que você ganhou, competências técnicas e comportamentais que façam
jus a você, né? Como sempre, é verdade, é pro bem, vale a pena ser dito, é isso, tá? É sobre isso e tá tudo bem. Eu coloquei aqui em destaque algumas coisas que eu fiz, uma entrevista. Eu acho que esse artigo aqui, que é sucesso do cliente, que eu fiz em 2020, quando eu assumi uma gestão de marketing e sucesso do cliente, talvez esteja direcionando as pessoas para CRM, porque ainda existe uma compreensão bastante falha sobre a diferença entre CRM e Customer Success. Bom, essa aqui é uma entrevista que eu dei para a Rádio Hot, eu achei que estava faltando uma entrevista aqui, tem outras, mas eu deixei essa, e vale rever também, porque eu mudei de setor, aqui eu estou falando de telecom, e vale rever a relevância dessa entrevista aqui, e aí o fórum que a gente fez, e tem outros vídeos que merecem ser colocados aqui, tá? Aí as atividades, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, com quem eu interagi. Aqui embaixo, experiências. Aqui, gente, é o teu resumão, tá? Se você tá fazendo isso de forma consciente, beleza, você vai lembrar o que você curtiu, o que você comentou. Lembra que LinkedIn não é Facebook, não é Instagram. LinkedIn é LinkedIn, é uma rede profissional. Você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Bom, experiência. Então, você vai contando de forma... do mais recente para o mais antigo, aqui as tuas experiências, aquilo que você fez, resumidamente qual era o teu escopo e os resultados que você atingiu. Gente, muita gente não faz isso, tá? Não coloca aqui. Agora, se eu pedir conexão com alguém com quem eu trabalhei, sei lá, vamos botar aqui para baixo, tá? Poxa, eu trabalhei com essa pessoa, até, sei lá, foi um cliente de quando eu era sócia na Parladona, tá bom? Mas eu não coloquei que eu era sócia da Parladona, mas eu quis conexão com aquela pessoa por algum motivo. Ela nem sabe de onde eu vim, para onde eu vou, ela nem tem convicção sobre isso, porque não existe registro sobre isso aqui. Se eu já trabalhei com alguém, trabalhei com alguém aqui na emissora de televisão, poxa, ok, a gente tem alguma coisa em comum, a gente tem um histórico em comum, entendem? Então, é muito importante. E a própria plataforma, ela já vai te trazendo pessoas com quem você trabalhou, pessoas que compartilharam a mesma experiência que você, ela própria vai aglutinando essas pessoas. E é extremamente valioso isso, tá? Eu, ao longo dos meus 44, hoje entendo muito mais o quão valioso isso é do que antes. Porque esse aglutinamento, ele pressupõe conversas muito mais fluidas, conexões muito mais fáceis e, enfim. Formação acadêmica também é importantíssimo que você coloque pelas mesmas razões, tá? Que você se apresente academicamente para o mundo e que você seja capaz, e que você permita que a plataforma aglutine quem participou das mesmas coisas, né? Vira e mexe vai aparecer para você, olha, fulano de tal é teu colega da PUC, fulano de tal fez o mesmo curso que você na LEC. Chegam coisas, chegam pessoas, chegam conteúdos, chegam páginas, chegam empresas, chegam conexões, chegam negócios, tá bom? Desde que você parametrize a página da maneira correta. Competências, aqui eu também tô super devendo, isso tá super comprometendo o meu index, tá? Por quê? Porque eu não pedi recomendação de ninguém. As pessoas me pediram, mas eu não pedi nada, tá? Eu tenho as competências que eu contei que eu tenho, tá? Mas eu não pedi recomendação, não pedi que as pessoas validassem essas competências. E aqui eu não fiz nenhum teste, né? A plataforma tem testes que você possa fazer, que ela também te ajuda nisso. E aqui eu tô devendo. E as recomendações também tô devendo. Tô devendo dar, porque várias pessoas me pediram e eu não fiz. E não pedi para ninguém também. Então, tô precisando melhorar bem esses dois tópicos aqui, tá? Reconhecimentos em prêmios, extremamente importante. Note que, assim, prêmio... você não precisa ter ganhado o campeonato de Fórmula 1 2021 para ser um prêmio, sabe? Um reconhecimento interno, inovação move tudo que você ganhou, que você conquistou aí a menção honrosa.
não se trata de grandes feitos, tá? Se trata de pontuar aquilo que você performou tão bem a ponto de ser reconhecido por, tá? E aí aqui eu tenho interesses diversos que eu vou colocando aqui e tudo mais. Basicamente esse é o perfil da Juliana. Pontos a melhorar aqui, competências e recomendações, melhorar bem para o meu index voltar. Formação acadêmica, tá ok, tá bem completa, foi o que eu fiz da vida mesmo. As experiências profissionais estão aqui, acho que vale encorpar um pouco no que diz respeito a Witzler, né? Já que o LinkedIn diz que eu estou há 8 meses, acho que tá na hora de eu começar a contar um pouquinho o que eu faço aqui, não só pensar o título, tá? E cuidar melhor do que está aqui em destaque, tem coisas mais novas para serem colocadas, tem artigo que tá no esboço, mas não veio para cá, e falar de energia, que é o mercado que eu tô, e marketing nesse setor, tenho certeza que vai ter um impacto muito mais positivo na minha rede hoje do que eu falar de coisas que eu já tenha vivido ou tenha feito, tá? Gente, era o que eu preparei para vocês, preparei com todo carinho, tentando ser o mais prática e que vocês possam usar isso agora, tá bom? Vou mandar a apresentação para o Caio, para que ele possa compartilhar com vocês possam ver os vidinhos bonitinhos que tinha antes de vocês terem a tela compartilhada por falha da máquina que está na frente da máquina. E estou à disposição de vocês para questionamentos, perguntas, alguma ajuda. Ju, vou pedir por gentileza para o pessoal interagir com os posts da Witzler também, né? Sim. Quando a gente fala de... Lá na primeira etapa, né? Que eu coloco um dos tópicos, você vai fazer postagem se referenciando a uma voz de certeza, né? Se referenciando a uma voz de autoridade. No nosso caso, como somos funcionários, colaboradores da Witzler Energia, do grupo, é fundamental, e eu já chamo de pré-requisito, né, que a gente curta todas as redes sociais, que a gente acompanhe todas as redes sociais de todas as empresas do grupo e a gente participe ativamente dessas redes sociais. Tem post que tem 20 curtidas, mas se nós somos 80 colaboradores, como a conta não fecha, né? Eu sempre penso que a gente devia ter 160, pelo menos um mais alguém que você angariou, tá bom? Isso de forma ativa mesmo, tá? Para que a gente tenha peso, para que o algoritmo também entenda que a gente é tão mais relevante do que a gente já é. O LinkedIn para Witzler Energia é uma das ferramentas mais importantes, uma das ferramentas que a gente obtém mais sucesso. Então, falando de rede pessoal, né, a rede de vocês, levem esse peso da Witzler para as redes de vocês, que isso vai contabilizar extremamente em favor, né? E a recíproca é também verdadeira, tá? Existe uma retroalimentação aí, né? Então, vocês podem curtir, compartilhar, muitos de vocês, né, para terem mais engajamento no perfil de vocês optam por copiar a legenda e o criativo e colocar nas redes de vocês. Perfeito, desde que vocês coloquem o @Witzler, desde que vocês nos marquem, tá? Se não sai do nosso lastro. E não dá o peso para a página, tá bom? É como quando você vai escrever um artigo, você fala, olha, eu estou contando uma coisa do Caio, eu estou usando as palavras do Caio, então eu preciso contar que essas palavras são do Caio, não são minhas, tá bom? É a mesma coisa. Então, se você compartilhou direto, se você compartilhou com comentário, ou se você optou por entender que a tua rede absorve melhor os conteúdos dessa forma, copia, cola, marca e tá tudo bem. E essa foi mais uma aula da Universidade Witzler. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!